Hoje, o IA Trendcast recebe Renato Mendes e Felipe Hatab, sócios na For Equity, na Lever, no Detab. Renato Mendes e Felipe Hatab começaram suas carreiras ajudando empresas a disputar atenção. Hoje, transformaram a atenção em capital. Com passagem por Netshoes, Ambev, Stone e agências de comunicação, eles evoluíram de executivos de comunicação e marketing para fundadores, investidores e conselheiros. Na For Equity, ajudaram a desenvolver um modelo em que mídia deixou de ser apenas despesa e passou a funcionar como investimento. Startups recebem visibilidade e distribuição em troca de participação e sociedade. Depois de ampliarem essa atuação para growth, com CRM, reputação e estratégia, eles chegaram na Delever e o Detab. A conversa vai passar também sobre o que acontece quando a inteligência artificial barateia demais a execução, muda a disputa pela atenção e obriga empresas a entender o valor do marketing e onde ele deve estar. Renato, Felipe, bem-vindos ao IA Trendcast. Muito bem, que bom ter vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Vou dizer que foi a melhor abertura que já fizeram, acho que da nossa trajetória. Verdade. Vou querer usar depois. Eu mando. Sabia que tem muita gente que pede? Tem. Ficou muito legal, parabéns. Bom que dá pra fazer corte, tá gravado, tá maravilhoso, mas muito obrigado Boa, pelo boa, convite, boa. é ótimo estar aqui. E vou dizer que é o primeiro podcast que eu e o Renatão fazemos juntos, como verdade. entrevistados. A gente já entrevistou muita gente juntos, mas como Uma entrevistados honra, foi uma é o honra. primeiro, muito legal. Tava assim, ai, será que vai dar certo dessa vez? Tava ansiosa. Muito bom, muito bom. E antes de a gente continuar esse papo, quero agradecer a Pima Services, que apoia o nosso IA Trendcast e acredita na importância de trazer discussões como essa para vocês. Quer conhecer mais? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e conheça o trabalho da Pima. Obrigada, Pima Services, pelo apoio ao IA Trendcast. O que vocês viram um no outro? Como é que vocês se conheceram e decidiram se juntar para essas potências para construir e colaborar em projetos? Além dos olhos verdes. Além dos olhos Além verdes dos do olhos Renato? verdes do Renato. Conta aí nossa história, depois eu complemento. Vamos lá. Ele tá acanhado. Na verdade, eu e o Renato, a gente se conheceu quase numa aleatoriedade, porque eu estava sendo de executivo e virando pela primeira vez no mundo das agências, então eu estava virando sócio da FSB. Eu fui sócio da holding da FSB durante um tempo. E o Renato tinha vendido uma participação e tinha co-empreendido com a FSB em um dos negócios. E a gente acabou se cruzando. Então, foi uma coisa super legal, porque a FSB, que é uma das maiores agências de relações públicas da América Latina, acabou surgindo e nos conectou. E a gente acabou se conectando muito lá dentro, a ponto da gente querer criar negócios juntos e spin-offar um negócio que estava dentro da FSB, que a gente tinha criado junto, que era a For Equity, para fora da FSB e tocar esse negócio junto. Isso foi, se eu não me engano, em julho. Foi quando que você foi para Boca? 2020. Foi 2022. 22, Mas foi em julho? Eu me mudei no finalzinho de julho, comecinho de agosto. Recente. Super. Novo. Foi 4 anos Ah, e que pouco legal. de parceria. Que legal. Achava que vocês estavam, assim, jornada... Muita gente acha, porque acho que a gente tem essa relação que se construiu. Sim. Ficou muito próxima, né? E quando você pergunta assim, o que fez, né? Que a gente querer estar junto. Eu acho que de cara teve uma questão assim primeiro acho que de admiração mútua pela trajetória, respeito intelectual, acho que foi a primeira coisa, tipo, pô, esse cara é diferente, né? E depois acho que a gente vem de escolas muito distintas, e aí faziam que eu acho que assim, na base a gente é muito parecido, mas depois a forma de ver negócios, né? A forma de fazer negócio era muito complementar. Nosso networking é complementar. Assim, a minha rede não conhecia muito o Felipe, eu não conheço a rede dele, e a gente começou a ver que tinha muita coisa para a gente fazer junto. Então, acho que é um pouco isso, na base de valores, né? E a forma de pensar parecida, mas uma complementariedade, porque eu venho do digital ou do varejo, ele vem do offline, estratégia, finanças, forte, Ambev, né? Então, acho que tem uma complementariedade legal e a gente tem aprendido a usar isso a nosso favor aí nos últimos 4 anos. Muito bom. Mas a conexão é muito de valores, assim. Eu acho que o principal é a complementariedade. Poderiam diversas pessoas do digital que não seriam um Renato. Poderiam ter diversas pessoas do mundo de finanças, tech ou qualquer outra coisa, de trade marketing e tudo mais, que não seriam um Hatab. O que conecta a gente estava ter vindo no carro juntos. Cara, a gente se ama de verdade, cara. A gente se ama de verdade, assim. Se ama como sócio, como amizade, as nossas famílias de alguma forma são próximas também, então tem uma conexão meio que visceral assim das coisas e que é muito positivo, porque o fundamento ele é igual, mas a forma muda completamente.
Eu sou uma pessoa extremamente mais agressiva, pragmática e que quer resolver tudo muito rápido e tem um pouco tato com pessoas, na maioria das vezes. E o Renato é extremamente... Ele é bondoso, ele cuida, ele faz, ele tá prezando pela relação. Então, é uma complementariedade, que ele é agressivo no mundo comercial, mas ele cuida de um lado mais. Eu sou mais agressivo do ponto de vista de outras coisas, mais de negócio, então de tirar negócios do chão, business development e etc. E a gente se complementa perfeitamente bem. Eu brinco que dificilmente alguém vai gostar muito dos dois. Alguém vai gostar provavelmente um muito e o outro, legal e tal, mas não tanto. É o sócio, né? Outro, legal. Sócio, então, assim, e não entendem, né? Isso é muito engraçado. Sim. A gente estava numa situação dessa esses dias. O cara falou para mim, mas por quê? Mas por que você faz essa divisão? Porque na nossa regra é isso. Tudo que a gente constrói é meio a meio. Não interessa se o Felipe originou, se eu comecei, se eu trabalho mais, se ele trabalha mais. E aí teve uma pessoa de fora que questionou. E questionou ele também o tempo todo. Mas, cara, essa é a nossa relação, é a nossa divisão, é a nossa Mas eu vi um forma negócio legal antes, né? Que ninguém viu, só a gente que está aqui no estúdio, que você falou assim, fulano, você não conhece ainda, né? Aí, então, tipo, vocês têm essa autonomia também, né? De desenvolver negócios, tocar negócios e escolher parceiros, sem necessariamente fechar com o outro. Tem coisas que ele está fazendo que eu nem sei. E depois ele me atualiza. E vice-versa. Então, acho que como ele falou, a base é a confiança, né? Eu brinco com ele, falo, cara, tem 2 momentos da minha vida que eu baixo a guarda. Quando eu tô contigo, porque tô na nossa sociedade, onde eu sei que eu posso confiar, e quando eu tô com a minha esposa. Em casa, Todo o resto, né? Estamos alertas aí, porque a gente não sabe o que vai encarar, né? Então, acho que é bom ter esse lugar. Muito bom. E o que vocês trazem até hoje de comunicação, de influência, e o que influencia nas decisões de vocês na época das grandes empresas ali, de Netshoes, de Ambev, de Stone? Quais foram os aprendizados? Vou me arriscar aqui, assim. Vou me arriscar por mim e por ele. Vamos ver se eu estou acertando. Eu acho que, assim, a Netshoes me desenvolveu uma forma de pensar e de tomar decisão, e que eu uso isso até hoje. E o que está por trás disso é o jeito growth de fazer as coisas, né? Então, é muito análise de cenário, que é um diagnóstico, levantamento de hipóteses, teste. O que não funciona, joga fora. O que funciona, então a gente usa isso para tudo. Para empresas novas que a gente vai abrir, para approaches comerciais. Não está funcionando. Já fizemos 3 reuniões desse jeito, não está dando certo. Diagnóstico. Se a gente mudar isso aqui, tem uma hipótese, testa, vai. Então, eu acho que isso é uma forma que é o nosso jeito de viver a vida, né? Minha mulher até brinca, assim, até na vida pessoal. Mas a gente vai dizer, eu não sei, vamos testar, é só uma hipótese. Ela fala, putz, você não está no escritório, você não está... Então, acho que isso é uma coisa muito forte de quem opera varejo, mídia digital e volume muito grande. E tem uma coisa que eu acho que eu aprendi muito com a Tab, eu falo que eu não consigo chamar ele de Felipe, né? Com a Tab, que é a cultura Ambev. Assim, tem acho que alguns pontos assim, comportamentais e de expectativa em relação ao comportamento dos outros, que a Ambev é muito legal, assim, sabe? Você conhece bate outra pessoa da Ambev e fala, esse cara é da Ambev, né? Essa menina fez a Ambev. Porque eles todos têm esse jeito, assim, de resolver problema, de protagonismo, de ser inteligente, ser acima da média, de trabalhar muito duro, de sentimento de dono de verdade. Não é blá, 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 entendeu? Eu aprendi muito isso com ele, de que, assim, cara, a cultura Ambev é muito poderosa e realmente é um diferencial competitivo muito difícil de se copiar. Não sei se você concorda. Exatamente. Assim, eu acho que complementando e pegando esse ponto da cultura Ambev e até do mindset de growth, a palavra growth em si, ela está muito mais conectada com o mundo do marketing digital ou com um modelo de crescimento contínuo lá do Chanelis da vida. Mas existia o mesmo mindset de growth num mundo que não era digital, que era o caso da Ambev, mas eram os princípios da cultura. Sim. Não pegar atalho, sentimento de dono, você ser responsabilizado pelos resultados que você tem, buscar gente melhor do que você para, de alguma forma, te substituir, te fazer crescer. Uma certa competitividade, de alguma forma, saudável, mas tem lados muito ruins que isso traz também, porque para todo prega martelada, você tenta resolver tudo da mesma maneira, toda vez que você recebe alguma coisa muito dura, você vai ser mais duro do outro lado. Eu brinco que dificilmente uma pessoa que ficou muitos anos dentro de uma cultura tão forte quanto a da Ambev não vai saber quebrar a parede. Ela vai, se tiver um problema e tiver uma parede na tua frente... Ela atravessa. Ela vai atravessa. Pode ser dando cabeçada, tá? Ela vai quebrar a parede e vai atravessar de qualquer forma. Então, se você precisar, numa guerra, ter alguém do seu lado, ou numa missão, ou numa empreitada, ou num projeto que a qualquer custo vai fazer aquilo dar certo,
você confia muito do teu lado que tem realmente alguém que... E não importa, tá? Não é a qualquer custo ferindo pessoas, não é a qualquer custo... Não é um qualquer custo mortos pelo caminho. Mortos pelo caminho. É uma lógica assim, eu não vou ferir meus princípios para fazer aquilo. O Renato sabe claramente disso, tá? Cara, feriu qualquer coisa dos meus princípios, eu tô fora 100%. E no dia seguinte, tá? Não tem problema nenhum, não tem quanto de dinheiro vai ganhar, não tem nada. Assim. Então, realmente, a gente chama muito... É muito reto. E é tão reto que causa problema. Porque nem todo mundo é tão reto assim. Dentro de uma cultura Brasil, né? de 40 mil pessoas. Exatamente. Eu falo pra ele. Eu brinco com ele. Nos Estados Unidos, cara, você ia voar. No Brasil, com a cultura latina, com cuidado. Estados Unidos, Europa... sim, não, não é. Isso aí. Tá. E às vezes você é tido como duro, né? Você deve ter mas é exatamente isso. É exatamente. Mas a coisa que facilita em curta caminho. O delta tempo de execução das coisas diminui brutalmente, assim, brutalmente. Demais. Mas aí é um lado ruim, eu sempre brinco, todas as pessoas têm coisas muito ruins, todas as pessoas têm coisas muito boas. A realidade é que se você está dentro de uma cultura muito forte, infelizmente, você só valoriza as coisas positivas do que você também tem. Você fala, olha, aquele dali é similar ao que eu sou e de alguma forma vou tentar empurrar e vai. E eu aprendi, isso é uma das coisas que eu aprendi pós com o mundo corporativo. Eu acreditava que todo mundo era muito parecido. Não. Dentro da lógica, porque tinham 40 mil pessoas dentro da Ambev, eu vivi 10 anos. Um filtro, né? Um filtro tão grande. É. E a média das pessoas que estavam lá dentro, que estão muito lá, assim, eu brincava que a média era nota 8 dentro do Ambev dentro de determinado tempo. Eu fui para uma outra instituição, uma Stone da vida, que era uma startup. De verdade, a média é tipo 3 dentro da Stone. Mas eu acho que lá tem mais notas 10 do que tem na Ambev. Então a média ela é baixa, mas quando você pega a população toda, você tem pessoas que têm um desvio padrão muito grande, um talento muito grande. No caso da Ambev, a média é 8 e eu não acho que tem tantos 10 assim. Tem muito mais 8 na média do que necessariamente tantas pessoas 10. O que é brilhante, porque se você conseguir contratar muita gente boa ali, vai indo. Só que o que eu aprendi dentro dessa média que até foi uma questão de uma metodologia que a gente fez, né? Que existem empresas que são mais sales-led growth. Que o sales que manda o crescimento como um todo. A Ambev, claramente, é uma empresa muito mais sales-led growth e todo mundo é de venda. Eu acho que a Netshoes também é muito. Sales-led. Então, no princípio da cultura de crescimento, eu e o Renato sermos sales-led é mais fácil, porque a gente vai falar a mesma língua, mas a forma é completamente diferente. A minha forma é uma forma aprendida pela Ambev em 10 anos que eu estou me adaptando e melhorando. A forma do Renato é uma outra forma que a gente se complementa de maneira brilhante. Só que tem empresas, pessoas, culturas, que são mais product-led growth, que o produto importa mais do que a venda, o produto manda muito antes. E tem empresas que são mais marketing-led growth, que é a narrativa, entre outras coisas, importam muito mais. Essas conexões acabam sendo muito diferentes entre si. Então, um pouco do que a gente criou até de metodologia para tentar ver. E o benefício que eu vejo hoje eu amo que o Renato é diferente de mim. Porque se a gente fosse junto, por exemplo, eu sou mais parecido com a esposa do Renato do que com o Renato. Por isso que talvez a gente se dê bem. Mas, por exemplo, eu e a Camila, a gente nunca conseguiria talvez ser sócio. Por sermos tão parecidos na forma de agir. E eu acho que a sabedoria tá em saber onde usar cada energia de cada um. Então tem uma relação com aquele cliente que é assim, putz, essa aí vai você. Não, essa aqui vou eu. Claro. Aqui tem uma situação assim. Então acho que é isso, assim. A gente consegue colocar o ego no bolso, né? A gente não disputa aqui. A gente coloca o ego no bolso e fala, o que é melhor para nós dois? Para nós dois agora é você se esconder um pouco e eu ir, ou vice-versa, né? Então, acho que esse foi o aprendizado do relacionamento ao longo dos anos. E vocês já precisaram convencer o outro de abandonar uma posição? De abandonar uma posição? Eu acho que normalmente a nossa gestão assim, interna é de autonomia total para os dois lados. Acho que já aconteceu de um apostar num projeto que se frustrou, né? Mas como a gente não entra 50-50 em nada. A gente entra 50-50 na sociedade. Porque a gente divide tudo no meio a meio. Mas ele é dedicado nos projetos que ele acredita e que tem mais relação com ele. E eu sou dedicado nos projetos que tem mais relação comigo. E no final tudo vira uma coisa única em cima. Então, por exemplo, a gente fez uma decisão agora, que é muito mais uma decisão minha do que uma decisão do Renato, de comprar uma instituição financeira. 30% de uma instituição financeira. Renato nem sabia, tá? Porque é isso, é a confiança, entendeu? A confiança. A gente olha qual que é a posição de caixa, vê qual que é porque é raro. A gente também tem premissas de fazer negócio que essa fugiu um pouco. Sim. Tem um pouco o nosso jeito de fazer negócio que a gente desenvolveu nesses últimos 4 anos. Ele passa por algumas premissas. Então, uma delas era isso. A gente não coloca
dinheiro upfront, o negócio tem que ter 20% de retorno, negócios distribuidores de caixa, tem um pouco de um checklist. Então, esse fugiu um pouco. Mas, cara, você está lá dentro. Né? Eu confio na tua capacidade, né, de entender e de ver o potencial do negócio. Você está botando ficha, está dizendo que vai querer cair para dentro. Cara, só vai, entendeu? E me diz como eu te apoio. Acho que isso faz a nossa relação ser leve, né? É exatamente isso. É, muito bom. E como que vocês se dividem nesse dia a dia com 3 empresas grandes, né? For Equity super capilarizada, né? Ela tá em tudo que é lugar, né? Tem os big players dentro dela, mas tá em muito lugar, né? The Lever e Tab. Conta um pouco como é que vocês estão. Eu só vou fazer o spoiler. São mais de 3. São mais de tem 3. mais coisa rolando ali. São 8 empresas no total, tá? Que a gente tem. Na verdade, são 2. A gente empreende de uma maneira muito diferente da média que o empreendedor brasileiro está acostumado. Porque como o empreendedor brasileiro está acostumado? Eu crio uma empresa, ou eu compro uma empresa, ou eu me junto a uma empresa e eu me dedico única e exclusivamente àquela empresa, como se fosse um monolito, que ela é a única coisa da minha vida. E se eu criei a empresa, provavelmente eu vou querer presidir essa empresa ou ser CEO dessa empresa até determinado momento e vou tentar trazer o máximo de pessoas embaixo da minha visão. Eu e o Renato, a gente empreende o modelo de holding. Ou a gente cria empresas do zero, ou a gente compra empresas que estão num estágio muito de maturidade inicial, ou a gente junta empresas para concatenarem e criarem. Só que a gente nunca toca o próprio negócio que a gente comprou, que a gente criou, que a gente juntou. A gente sempre traz uma CEO, ou um CEO, ou um Bill Head, ou um próprio sócio incentivado para estar ali tocando. Com um percentual de 10% a 30%, mais ou menos. E acho que só um comentário, se é legal, é um pouco do nosso playbook, né? Porque eu acho que é legal esse aprendizado. Porque o ego diria isso, né? Não, eu sou CEO. Eu que toco, eu que montei, essa empresa é minha. E o que a gente foi aprendendo é que não somos bons gestores de empresa. Essa é a grande verdade. A gente é bom de começar, a gente é bom de acelerar, a gente é bom comercial, a gente é bom de encontrar boas pessoas. Então, na nossa cabeça, todas as 8 empresas deveriam ter um líder. A gente troca, a gente mexe, tem uma que agora está 100, outra que vai. Mas, de novo, no nosso playbook, né? Putz, não coloca dinheiro, tem que ter 20% de margem, é gerador de caixa. Outra premissa é essa, quando passa de um determinado um corte, a gente tem que arrumar um líder. Então, quando você entende exatamente onde você performa melhor, a chance de você fazer esse negócio dar certo é muito maior, né? O fundador bom não necessariamente é um bom CEO. O CEO de uma empresa de até 10 milhões, eventualmente não é o melhor CEO de uma empresa de bilhão. E o empreendedor tende a querer fazer a jornada completa e se transformar. E são pouquíssimos que conseguem fazer isso com sucesso. Então, acho que a nossa sabedoria, que eu considero, é entender onde a gente é melhor e ter outros sócios minoritários, porque aí você também tem um alinhamento de interesse no longo prazo. Todas as companhias têm sócios que tocam e a gente faz o que a gente faz bem. Esse cara já está inventando mais 3. Eu brinco com ele, é só 2 CNPJs por ano, tá? Não dá para ser mais do que 2, né? Porque o papel dele é esse, assim, ele gosta muito de pensar e criar. Eu já gosto de estar mais ali na gestão, junto com as pessoas que estão tocando, então eu tenho mais agenda. Eu não tenho paciência para sentar toda semana, estar junto, olhar, já quer ver a próxima. Então, a gente foi entendendo como tirar o máximo dos 2 perfis para fazer essa gestão que para quem olha de fora é uma confusão, mas que para a gente eu acho que é bem harmonioso, assim, sabe? É raro a gente ter um desalinhamento muito grande, dizer, cara, discordo frontalmente da forma como você está fazendo isso, ou do risco que você está tomando. Né? Agora eu vou mudar meu roteiro aqui, que só está na minha cabeça, né? Eu mudo o roteiro comigo mesma. Agora, tem umas pesquisas que falam que o grande cansaço mental vem na mudança de temática e de decisão, né, do executivo. Como é que vocês lidam com essa virada de chave o tempo todo, cada hora com um assunto? Você não acaba o dia cansado? Eu acho que assim, é uma delícia e exaustivo ao mesmo tempo. É, sempre. Mas é uma delícia também, porque nada fica entediante, né? Tipo, eu tô na mesma empresa, todo dia, fazendo a mesma coisa. Não, sabe aquela coisa do executivo? Exato. A gente não funciona assim. O total, se a gente for pegar o total do ecossistema que a gente convive, na verdade, o meu ecossistema são próximos, nós juntos, são próximos quase 60 empresas. Porque na For Equity a gente investe de maneira minoritária em 27 empresas. Então, a gente tem proximidade com 27 empresas, de alguma forma. É isso que eu falei, está super capilarizada. A gente tem
7 negócios, né, além da For Equity, que são muito capilares. Então, tem negócio que tem 30 clientes, tem negócio que tem 50 clientes, tem negócio que tem 20 clientes, tem negócio que tem 12 clientes, tem negócio que tem 70 clientes. Então, muda muito e é o tempo inteiro vendo coisas novas ali dentro. E a gente é conselheiro de empresas através do TAB e através da pessoa física nossa também de algumas empresas que acabam conectando com outras coisas. Então, assim, são 60 empresas. Dificilmente a gente não vê uma coisa muito nova, porque a gente já está conectada. Quando alguém fala alguma coisa, a gente atrai... Só para você entender o tamanho, tá? Hoje a gente estava numa reunião de uma empresa que estava sendo apresentada para a gente de poltrona de massagem. Aí você vai perguntar assim, mas, cara, vocês não tiveram contato com nenhuma empresa de poltrona de massagem outra vez na vida? Tivemos? Jamais. Nem... Tivemos. De poltronas de... do cliente nosso, é verdade. Então, assim, a realidade é... no growth, olha eu bobeando. A gente, na reunião, no meio da reunião, eu falei, Renatão... Como que era o nome, né? Como é que era o nome daquela empresa de poltrona de massagem que a gente ajudou e ficou 4 meses ajudando e a gente lembrou... E a cliente lembrou. A cliente falou assim, é a empresa tal? A gente falou, Eu falei, então, concorrente nosso. É muito engraçado isso, porque dificilmente... a gente não vai ter contato com alguma empresa que de alguma forma já está. Porque parece que existem muitas empresas. Tem 23 milhões de CNPJs no Brasil. Então, se você olha e fala, caramba, você nunca vai conseguir ter contato com 23 milhões de CNPJs. São tão diferentes assim. Só que a realidade é que existe um fundamento básico que conecta os negócios. E o principal dele é o modelo do negócio. Existem modelos de negócios muito parecidos. Se você viu uma empresa que é uma intermediadora, como é o caso de uma Netshoes, Netshoes é um varejo intermediador digital. Sim. Compra e revende. Você compra e revende. É um modelo de negócio de varejo. Você consegue replicar esse modelo para diversas empresas que são varejistas da mesma forma, dependendo do estágio de maturidade. Então, tem até metodologia para isso. Existem 55 modelos de negócio no mundo inteiro. Apesar de existirem 23 mil CNPJs no Brasil, os 55 modelos de negócio, eles são inerentes e iguais, independente do estágio de maturidade que você está. Então, parece que você está virando a chave o tempo inteiro. De, não, você está falando de uma coisa, agora você está falando de outra, você está falando de outra, mas na verdade você não está virando tanto a chave. Você está normalmente lidando com, no máximo, de 3 a 5 modelos de negócios. Você está falando com pessoas diferentes, mas os problemas são muito parecidos, baseados no modelo de negócio. Fazer uma analogia, como se fosse um psicólogo. Sabe assim? Os problemas são todos iguais. Nas famílias, dos maridos. Cada meia hora você está virando uma chave. Das esposas, dos filhos, é tudo igual. Então a gente vai lá, vê um modelo, o cara já explicou, eu sou do B2B, quero ir pro B2C. Já vimos isso 30 vezes. Eu tenho um posicionamento de marca mais premium, agora eu quero descer. Já vimos isso 1000 vezes. O contrário. Eu tenho um modelo mais de CAC, quero que vire LTV. Já temos... Eu acho que eu brinco com a Tab, se a gente entra numa reunião, o cara conta, a gente coloca ele numa caixinha mental. São 19 variáveis, sabe? A gente até contou esses dias. Pô, esse cara tá aqui, então eu já sei qual é o exemplo que eu vou dar, eu já sei que problemas semelhantes a esse que eu já resolvi, já sei as dores. Então, o desafio é nos primeiros minutos, se a gente não tiver um briefing, né, é entender qual é aquele negócio e encaixar nesse cardápio aí, porque é tudo igual no final do dia. Né? Uma coisa que a gente não falou para ninguém, mas a gente acabou de escrever o nosso livro, né? Eu ia falar, gente, tinha que fazer isso, né? A gente escreveu um livro junto. Tá pronto. Tá pronto, estamos escolhendo o nome ainda, vendo, rafiando e botando tudo mais bonitinho, mas é a metodologia. É isso, eu falo, vocês estavam falando, eu estava vendo o livro. Vou te mandar para você ler. Eu faço revisão. É a metodologia. De coração, adoro. É a metodologia que a gente usa no nosso dia a dia, conectada. A gente sentou, escreveu, botou bonitinho. Aí tem o passo a passo de como a gente pensa. São 19 variáveis de como a gente analisa os negócios, de tudo. Assim. E agora uma coisa que você vai gostar. O que você acha que a gente está fazendo? Depois que a gente pega e vai montando ao longo desses 4 anos essa metodologia. Porque tinha uma visão que o Felipe trouxe, eu trouxe outra. De repente falou, parece que tem um playbook 400 páginas. Tá aqui. Um baita playbook. O que a gente fez? Agora a gente vai usar IA. Vai dizer, olha, eu quero criar um agente... Eu quero criar aqui uma visão que enxergue o mundo ou os problemas das empresas de acordo com a nossa perspectiva. Então, o que agora a gente está fazendo, está testando, se divertindo, brincando. Ainda ela erra direitinho. Começamos a fazer os primeiros testes, é isso. É falar assim, olha, use isso daqui como premissa e, sei lá, sentei com a Aline aqui para uma reunião comercial ou para uma mentoria, gravou, fez a transcrição, usa a nossa metodologia agora para mostrar aonde ela está encaixada naqueles modelos e o que deveriam ser as estratégias de marketing comercial mais adequadas para o perfil de empresa dela, de acordo com qual o motor de crescimento. Estágio de maturidade. Modelo de crescimento.
TAM versus ticket médio. Então, tem várias. Então, a gente está transformando isso numa metodologia. A ideia é jogar isso numa plataforma e dizer, olha, você quer entender quase que o mundo dos negócios sob a nossa visão? Vai ter um agente que vai te ajudar nisso. Não, é sensacional, porque tem um monte de case, mesmo que, sei lá, anonimizado. Exato. Tem um monte de coisa super legal para isso é super legal. A gente tem milhares de cases dentro do próprio livro. A gente tirou o nome de todas as empresas. E botou lá para não expor a ninguém. E exatamente seguindo tudo lá dentro da melhor maneira possível. Vocês começaram a falar, eu já estava com o livro montado aqui também. O ótimo. Vai brincar disso. Boa, agora eu vou ler. E, além disso, além do livro, vocês já usam a IA nos negócios, no dia a dia? Já teve alguma coisa que vocês modelaram de ponta a ponta? Como é que está a inteligência artificial no dia a dia de vocês dentro dos negócios? Acho que a gente está aprendendo, né? Como todo mundo, porque tem um papel que eu acho que é você falar de IA quando a gente está sentado na cadeira do conselho e tem um papel que é você estar na trincheira, ali na linha de frente, usando. Se eu fosse responder assim, acho que é o uso que é o mais fácil de IA hoje, que é recente, que a gente está experimentando, é no comercial. Então, a gente conseguir fazer... O que é a dor de qualquer operação comercial? O vendedor não gosta de preencher CRM, né? Você fala, tem que preencher, tem que imputar as informações, ninguém preenche, aí fica aquela confusão, a reunião semanal é ruim e tal. Então, acho que assim, coisas simples que estão mudando assim a nossa vida. Tem uma integração entre Claude... entre a ferramenta que grava as reuniões comerciais e o CRM, e automaticamente você tem a geração de um ticket, né? A parte, você sobe ali a informação toda, você não precisa fazer nada, você simplesmente sair da reunião aqui com a Aline, você já tem essa informação, e depois o Felipe, que não participou, vai lá e fala, como foi a reunião com a Aline? Ele fala, o que o Renato tem de to-do essa semana? Então, assim, ele quase que vira o teu braço direito comercial, ele vira seu gerente comercial. É nessa hora que vira um copiloto de verdade, Exato. Né? Que é ótimo. Essa semana, quais são as prioridades? Tal. Quem que converte mais, quem converte menos? Quais são as objeções mais comuns? Então, acho que assim, a grande... Sendo bem no tático para te responder, o que tem mudado bastante para a gente passou da etapa 1 de produzir conteúdo, né? Eu acho que essa sim é um ângulo que está mudando bastante. Além do nosso agente agora pessoal que a gente tem usado, né? A gente tem um gênio lá de AI que nos ajuda Uma das coisas legais desse investimento da fintech que a gente fez é que tem um menino ali é um gênio. É um gênio. Ele realmente... Ele codou um banco inteiro sozinho. Só pra você entender. Um gênio. E tem 25 mil clientes usando o banco. Então, assim, é realmente um gênio. É impressionante a capacidade dele. Ele mora na Itália. Um menino completamente incrível, assim. E ele tem ajudado a gente a se desenvolver um pouco mais nesse lado. Exato. Mas complementando o Renato dentro desse ponto, eu vou falar de maneira mais ampla da minha visão sobre AI e depois do como eu trato AI dentro do meu dia a dia a partir dessa visão ampla. Quem conseguiu viver um pouco mais do anos 2000 entendeu que existiu .coms, né? A bolha das .coms ali nos 2000 na aceleração. Em 2000, existiam empresas que falavam que usavam a internet como diferencial competitivo. Eu uso a internet, eu sou uma empresa incrível porque eu uso a internet, eu sou uma empresa muito maravilhosa. E criaram-se empresas na época .com. E as pessoas falavam, não, eu sou uma empresa .com maravilhosa, incrível. Sim. 26 anos depois, está acontecendo um negócio super engraçado que as pessoas estão falando que estão usando a inteligência artificial como um diferencial competitivo dentro das empresas. Assim como ninguém agora, 26 anos depois, falaria que usa a internet como um diferencial competitivo, claramente é uma mudança de infraestrutura que aconteceu nos anos 2000 e que está acontecendo agora. Então, AI é internet. Ela é uma coisa de infraestrutura. Nenhuma empresa vai deixar de usar internet, nenhuma empresa vai deixar de usar AI dentro dos próprios negócios para manter essa operação. Mas poucas são as empresas que de verdade são .coms. A Amazon é uma .com desde aquela época, até um pouquinho antes, e sobrevive até então. Não é porque você tem um site porque você é necessariamente uma .com. Não é porque você usa AI que você é uma .ai. Que você é uma empresa nativa de AI, de LLM, que você vai fazer inovações a partir de AI. Dificilmente isso está acontecendo dentro do Brasil. A gente tem muito mais harness, que são empresas que pegaram toda a infraestrutura conectada de API e criaram um harness proprietário a partir daquela, que não tem tanto IP. Essa é a grande verdade, de propriedade intelectual, porque todo o IP está no centro criativo e não necessariamente na conexão. Tem até IP, mas com um valor muito menor de todo o restante. Então, minha visão a partir desse contexto macro que eu dei. Quando eu olho AI hoje, eu olho ele como uma infraestrutura. Então, eu vejo, assim como você usa internet, absolutamente nenhum ser humano falaria que internet é um diferencial competitivo agora em 2026.
Em 2042, talvez a gente também não fale que AI é um diferencial competitivo. Ainda mais usar nas mesmas bases de LLM, né? Todo mundo usa o mesmo. Então, todo mundo usa a mesma internet. Então, no final, é mais ou menos a mesma coisa no termos de paralelo. O que eu olho? Para mim, tem 3 variáveis que são inegociáveis para mim em qualquer negócio e em qualquer pessoa. A primeira delas é autodrive. Autodrive é pensamento crítico, de autocrítica, para ele se cobrar ou ela se cobrar mais do que a minha capacidade de cobrar essa pessoa. Se essa pessoa não tem... Difícil achar essas pessoas, hein, Otávio? Então, é que tem aqui, ó, achei. Porque olha... Autodrive 100%. Se eu tenho que te cobrar mais do que você se cobra, definitivamente a gente não serve para trabalhar junto. Exato. Então, claramente, eu vai também ser... prefiro pessoas que eu preciso puxar do que eu preciso empurrar. Ou a pessoa nos puxa. Então, assim, tem pessoas que nos puxam, é melhor ainda. Então, essa é um tipo de pessoa. A segundo tipo de pessoa tem que ter autodrive, mas tem que ter pensamento estratégico. Porque dá para ter autodrive do ponto de vista operacional. Sai dando canelada. Então, assim, tem que ter um pensamento estratégico minimamente para você conseguir resolver problemas de maneira inteligente, não necessariamente de maneira operacional, grande parte das vezes. E a terceira variável que eu incluí no meu playbook, vamos colocar assim, é utilizar a inteligência artificial minimamente no seu dia a dia para resolver problemas. Porque se você não está utilizando isso no seu dia a dia para resolver problemas, você está tão para trás, que vai ser dificilmente você vai acompanhar o que está acontecendo agora. E acho que tem um ângulo interessante também, Aline, que é o seguinte, eu estive nos Estados Unidos há uns 2, 3 meses e a gente co-investe com vários fundos americanos por conta da ForEquity, né? Então aproveitei para conversar com algum desses fundos para tentar entender, falar, pô, o que eles estão vendo, né, sobre AI, o que eles estão levando em conta na hora de fazer os investimentos nas startups, porque tem essa vantagem da gente estar no Brasil, né? Você olha para os Estados Unidos, você olha para a China, pô, como é que o mundo vai ser daqui 3, 5, 10 anos, né? E aí, assim, coletando, né, fruto ali de algumas 3 ou 4 conversas com empreendedores, com fundos, eu comecei a colocar um pouco no papel essa visão assim de AI, mas da perspectiva de VC, porque a gente tem um fundo no final do dia. E acho que dividindo um pouco dos aprendizados e todos eles tropicalizados, né, devidamente tropicalizados, que não adianta a gente fazer Ctrl+C, Ctrl+V, mas coisas interessantes que eu vi que acho que é legal dividir aqui contigo. Primeiro, assim, um dos fundos trouxe uma máxima que eu gostei bastante. Eles criaram assim um negócio, um score de assim, o quanto esse negócio tem potencial de sofrer uma disrupção por AI. Então tem uma série de perguntas e aquilo produz um score. E eles falaram assim para mim, Renato, acima de 70%, a gente nem olha o deck mais. Então eu já achei interessante. Então, quer dizer assim, tem uma linha de corte agora para indústrias que vão ser, né, que vão sofrer um alto nível de disrupção, ou vão ser transformadas muito profundamente. Então esse é o primeiro corte que eles fazem para olhar os decks. Ela falou assim, nas empresas em que a gente investe, a gente colocou uma regra assim. As contratações estão, assim, todas congeladas. Todas. Pode parecer radical, mas o que ele está querendo empurrar é um jeito novo de pensar. Todas as contratações estão congeladas. Você quer contratar alguém? Me convença de que a inteligência artificial não pode fazer esse trabalho. Meio aquele manifesto do Duolingo, né? Lembra bastante. Você vê que está todo mundo bebendo nas mesmas fontes, de certa forma, né? Então, putz, primeiro tem o score, que eu achei interessante. Depois, assim, cara, congela tudo. É óbvio que vão ter exceções, mas você força o colaborador a pensar do jeito de, putz, será que eu vou levar essa vaga? Tem que pensar. Antes ele não pensava, ele só pedia. Preciso de mais um, preciso de mais um, preciso de mais um. Agora ele já está, vagas todas congeladas. Depois outra coisa que eles trouxeram interessante que eu achei foi assim, teve uma etapa que as pessoas não usavam tanto IA. Teve uma segunda etapa em que as pessoas estavam fazendo as coisas do mesmo jeito e a IA encurtava caminhos. Então, ela tornava aquelas tarefas, elas eram mais rapidamente executadas. Então, para dar um exemplo bem bobo, eu vou ter que produzir um texto, conteúdo para redes sociais, eu demoraria 30 minutos para fazer 10 textos, eu faço uma V1 em 30 segundos e reviso aqueles textos. Então, tem uma etapa que é acelerar tarefas que já estão lá. Eu falo assim, a etapa que a gente está buscando agora, Renato, nas startups que a gente admira e que estão usando AI do jeito certo, é redesenhar processos internos com AI. Então, não é pegar o que já existe e colocar AI. É folha em branco, no organograma, nos processos, na lógica de governança. Falar assim, Aline, se você fosse criar sua empresa hoje, com tudo que você já aprendeu de AI, como que seriam esses processos internos? Eu Quem acho faria o quê? Sensacional isso. Porque quando eu falo isso para executivo brasileiro de qualquer porte, me olham com cara de ET.
Porque acho assim, não, eu tenho um agente. Esse agente, ele tem um chefe, ou que seja um chefe agente, Sim. né? Um orquestrador de outros agentes. Alguém manda nessa história. Isso aqui é um processo sendo redesenhado. Perfeito. Qual é a governança desse sim. negócio? Aí todo mundo fica me olhando com uma cara de... Não, eu falei mas isso em outros essa é a em visão. evento também. Ninguém... É isso. E acho que só o último ponto que é legal é uso de AI de ponta a ponta. Então, isso que o Hatab acabou de trazer. Cara, pessoas que não estão se experimentando, se atirando, se jogando, elas não entenderam que o jogo mudou. Não entendi. Então, eu dou um exemplo assim, olha, bateu aqui uma executiva outro dia, carreira no mercado financeiro a vida inteira, nos bancos de ponta, bancos de investimento de ponta, MBA em Stanford. Agora sim, uso de AI, de moderado para baixo, vai ter dificuldade de se recolocar. Vai ter. Porque a leitura do mercado é, cara, se ela não está na pessoa física, fazendo uso, se interessando. Então, eu falo assim, e aí a conclusão disso é assim, o uso de AI na companhia está sendo refletido nos múltiplos em cima do valuation. Então, ele deu exemplo, olha, essa empresa que cresceu 30% e conseguiu break-even. Mas o score dela de adoção de AI é muito baixo, então o múltiplo dela ficou 2,2. Essa outra companhia, com uma característica parecida em termos de faturamento e margem, o uso de AI acentuado, ela pode ter um valuation, e o número que eles fizeram foi até 40% maior pelo uso de AI. Ah, mas pode ser que esse mundo vive de narrativa. Mas é o que é. Você tem que saber. Não odeie o jogo, né? Entenda o jogo e domine o jogo. Então, acho que dividindo que é legal, até com quem vai assistir depois, pô, esse é o jeito que os maiores fundos de venture capital dos Estados Unidos estão olhando para o GA em companhias. Você pode até odiar o jogo, mas você vai ter que jogar ele, que senão você vai sair fora. E tem 2 exemplos práticos, eu acho, de coisas que a gente tem feito. A primeira coisa, pegando o último ponto que você trouxe, dos processos estão sendo redesenhados de ponta a ponta do ponto de vista de AI, tem um paper da Sequoia, que é um dos maiores fundos do mundo, que foi replicado pelo BlackRock também, é um dos maiores fundos do mundo, que fala sobre um termo que antes a gente fazia Software as a Service, que é o SaaS, no final das contas. E eles inverteram a lógica para uma lógica de Service as a Software, que é o conceito por trás de grande parte dos venture capitals hoje do mundo, que estão olhando muito mais a lógica de Service as a Software do que necessariamente Software as a Service. Então, se você tem um RP, se você tem um CRM, se você tem um microsize e tudo mais, entenda que provavelmente você vai ser reprecificado muito para baixo, porque grande parte da infraestrutura que você tinha como diferencial competitivo, que era a barreira de entrada do software, isso é codado em qualquer LLM, ou um Lovable da vida, ou qualquer coisa muito mais rápido. Na Salesforce da vida, né? Salesforce caindo e tudo. Então, assim, essa lógica do Service as a Software é super importante, porque o Service as a Software eu não estou interessada tanto no meio. O meio ele vai ser desenhado absolutamente o tempo inteiro do ponto de vista. Sim. E grande parte das empresas de serviço são muito processuais, que elas são as maiores empresas em termos de processos repetitivos. Então, essa mudança do Service as a Software subiu uma escalabilidade onde serviços não escalavam e agora eles podem escalar por causa de software, mantendo uma margem muito grande e trazendo muito mais um impacto do resultado na última linha, que é esse último ponto. E o exemplo pragmático do ponta a ponta é o banco, que é o NBS, que a gente é sócio, investidor e agora com uma posição super relevante, é um banco com 3 pessoas. E ela tem loucura, né? E ela tem 25 mil corretistas. Toda a parte de produção de conteúdo, compra de mídia, aquisição, atendimento do cliente, codar internamente dentro do banco, 100% é feito com AI. É muito louco, né? Mudou demais. E isso, aí são aí 2 coisas que eu tô aqui já... o tempo, as perguntas. Conselho, né? Vocês têm o TAB, que é onde vocês são conselheiros e promovem conselhos mais diversos e modernos para as empresas. Como explicar isso, o time to market, inclusive para conselho? Né? Porque realmente, assim, normalmente o conselho tradicional é aquele cara que está em 8 conselhos, que tem aquele jeitão e que faz aquela reunião. O mundo está mudando muito rápido. Como que vocês levam essa... É um desafio, né? É um desafio de, às vezes, até de compreensão primeiro do que de ação.
Até pegando essa primeira, o mundo dos conselhos ele mudou muito, tá? Porque, na verdade, ser conselheiro ou conselheira é o ápice da carreira de qualquer executivo ou executiva. Todo mundo meio que sai do mercado corporativo e quer tentar virar conselheiro depois. Aí faz um IBGC, aí faz um Sampous, aí faz Dom Cabral e tudo mais para se certificar como um conselheiro certificado para poder assumir uma posição de conselheiro. Só que a realidade é que o conselho está automaticamente correlacionado com IPOs. Porque o conselho administrativo é uma coisa, o conselho consultivo é outra coisa. Quando você pega a total de empresas na B3, que é a Bolsa Brasileira e tudo mais, tem 500 empresas na B3. A quantidade de conselheiros vai variar de 6 a 10 por empresa. Então, assim, não tem uma quantidade de conselhos. O mercado endereçável é muito pequeno. Então, as pessoas acham que vão se formar como conselheiras e vão virar conselheiras. Elas não vão virar, até porque a quantidade de IPO reduziu drasticamente. O que a gente viu de oportunidade foi que a gente não foca em empresas de capital aberto. Porque essas empresas de capital aberto, elas altamente têm um TAM muito pequeno. O que a gente fez diferente no TAB, que é o The Advisory Board, foi focar em empresas de donos e donas, sem investidor, do interior, normalmente familiares, que têm uma dor muito grande ali dentro e que hoje, em termos de TAM, não são as 500 empresas que estão na B3. É 1,5 milhão de empresas que estão dentro do mundo desses 23 milhões de CNPJs que existem. Que são empresas de 50 milhões até mais ou menos 1 bi, que não tem ninguém, além da família, do dono e do gestor, tocando esse negócio. Então, a gente criou um conselho e é mundos muito separados. Quando você é conselheiro administrativo, você é um indivíduo ou uma indivíduo dentro dali com próprias causas querendo impactar. Quando você está no TAB, você não é indivíduo, você representa o TAB ali dentro. E são 3 conselheiros por empresa. E se você não Como se fossem conselheiros independentes. Não, então, são conselheiros independentes, que é a questão do conselho administrativo. No caso do conselheiro independente, não é um conselheiro independente, é um conselho independente. Que é inteiro, a pessoa, o indivíduo que está ali, se ela estiver operando em causa própria, ela sai do conselho. Porque ela está representando o TAB e é o melhor incentivo do TAB para dentro daquela empresa. Então, são 3 conselheiros, sempre baseados nas dores principais da empresa. Podem ser jurídico, de governança, de RH, financeira, comercial / marketing. Qualquer dor, e a gente traz o conselheiro especialista. A pessoa tem que ter sido C-level no mundo da vida, para senão... Tem gente que é gerente e faz curso do IBGC. Sim. Vai estar muito longe de ser conselheiro de qualquer coisa. E a última delas é a gente aloca um PMO dentro da empresa para acompanhar a empresa de 15 em 15 dias e tem horas consultivas e faz o planejamento estratégico da empresa, porque muitas dessas empresas não têm planejamento estratégico. Sim. Normalmente, aí mapeamento meu empírico, tá? São basicamente 5 dores e nessa sequência essas empresas de donos. A primeira dor que as pessoas estão tentando suprir é a solidão. Porque empreender como um empresário de dono, uma empresa de dono, você não consegue trocar com ninguém. Não tem troca. É muito difícil, não tem troca. A segunda coisa, normalmente, se chama financeiro. A gente já pegou empresa de 50 milhões de faturamento que a gente perguntou, mas me manda o DRE? Aí ela perguntou, aí ela falou assim, mas o que é DRE? Ela tem uma empresa de 50 milhões de faturamento, há 30 anos operando, e ela não sabe o que é um demonstrativo de resultado no caixa, do exercício. Gerido simplesmente na conta bancária. Não é nem no caixa, é na conta bancária. Terceira dor muito grande é a parte de gente. Gente, contratar, demitir, organograma, como faz e tudo mais, é muito difícil. A última delas é a parte... antes da última, a parte de governança. Modelo de gestão, quantas reuniões eu tenho que fazer por semana, que KPIs eu tenho que olhar ou não olhar. A última é comercial / marketing. Aí você me pergunta, mas caramba, vocês vieram num podcast de AI, de tecnologia, essa dor não existe nas empresas de dono de 1,5 milhão? Elas não existem. Não é pauta quase. Não é pauta. Não é pauta assim. Primeiro começa na solidão, depois no financeiro, depois em gente, depois em governança, depois em marketing growth. Provavelmente vai surgir uma dor de tecnologia em algum momento. Mas existem dores tão fundamentalmente... Tão anteriores ao mundo de tecnologia em todas as empresas que automaticamente não produtivo. Sim. Porque é isso, você pega uma empresa, sei lá, de frota, você pega uma empresa que... A casa está tão bagunçada e desarrumada que você tem tanta coisa para fazer antes. O que você vai ver, assim, Aline, são usos pontuais de AI. É verdade. E aí a gente tem um papel, isso, na pirâmide de Maslow ali da empresa, entendeu? Resolver primeiro as dores fundamentais para garantir que ela vai ter longevidade. E IA é quase perfumaria nessa conversa. É verdade. Vai ganhar relevância. É verdade mesmo. A gente tem discutido isso de ter
Porque o TAB, da perspectiva do conselheiro, ele é quase que um marketplace de conselheiros. Né? Porque os fundadores deram conta até um montante de empresas. Hoje devem ter, acho que quase 40 já. Pra você ter uma ideia, o São 40 conselheiros. TAB administra hoje 57 conselhos. É coisa para burro, entendeu? E a gente ganha 5 novos conselhos por mês. Uma empresa que foi fundada em maio do ano passado. Então, a gente sabia que existia dor, mas não que a latência era tão grande. Né? E aí os conselheiros não contam, a gente começa a trazer conselheiro, vira um marketplace. E tem discutido isso. Será que a gente tem que ter gente mais versada no tema? Sim, sabemos, mas hoje, naturalmente, não é uma pauta. Obviamente que às vezes a gente tem que trazer a pauta, tem que provocar, mas é interessante também sair da nossa bolha, né? Nós três aqui estamos respirando uma bolha de Faria Lima, de Venture Capital e tal. E o Brasil opera de uma outra forma. O Brasil real do TAB é completamente diferente. O Brasil do TAB o Brasil real é outra coisa. É o Brasil coisa. real, é o Brasil de economia real, de dores muito mais concretas, de sucessão, da relação com o filho que quer assumir, mas não está pronto, mas aí será que ele vai embora, será que ele fica? E o pai, aí briga. É muito mais isso. Tem uma turma legal que é uma empresa que a gente é conselheiro dentro do TAB, que é o filho trabalhava dentro da empresa, a empresa existe há 40 anos, os 2 filhos trabalhavam. O filho olhou para o pai e falou, eu acho que eu vou criar um concorrente seu. E saiu da empresa, criou um concorrente e brigou com o pai. Estragou o almoço de domingo. E agora o segundo filho, que também estava trabalhando dentro da empresa, falou, eu acho que eu vou criar uma empresa concorrente de todo mundo. E criou uma terceira empresa. Nossa, acabou do Natal agora. Acabou tudo. e o melhor é, a gente está lá para resolver, então eu quero ver AI resolver essa. Essa não tem AI que complexa. resolva. E aí, voltando um pouco, entrando no mundo de onde viemos e que a gente gosta muito, mídia. Qual vai ser o futuro da mídia? Na era do zero clique, quem vai... Difícil, né? Que anúncio vai passar onde? Que conteúdo vai estar onde? Que formato as pessoas vão consumir? Essa é a única coisa que eu um pouco sei, mas o resto... Não, acho que é difícil. A gente estava tendo essa discussão, né? Um pouco de... Dado que muitas das decisões de consumo hoje não vão ser tomadas por humanos e sim por agentes, né? Como é que a gente prepara o nosso e-commerce para conversar com um agente, né? Eu brinco assim, eu que trabalhei na indústria esportiva há muitos anos, você ter uma calça, uma camiseta com um swoosh da Nike ou com as 3 listras, putz, isso agrega um super valor de marca, uma conexão emocional, uma tomada de decisão, pô, eu topo pagar 50% a mais nessa chuteira porque ela tem esse símbolo, né? E quando você tira isso do jogo? Sim. Né? Quando fala, precisa comprar uma chuteira, essas aqui são as melhores. Escolha uma dessas. Então, acho que está todo mundo aprendendo, né? Esse é só um ângulo dessa conversa. Mas eu acho que tem um lado, assim... É que eu acho que o passado, ele reflete muito o que, teoricamente, pode acontecer no futuro, não necessariamente nos mesmos parâmetros, mas tem tendências muito claras ali dentro. O mundo da mídia, se a gente pegar o mundo da mídia, ela existiu via consolidação. A gente chama de roll-up isso no mercado financeiro. Então, todos os grupos de mídias internacionais são roll-ups. A Band é um roll-up, a TV Globo é um roll-up, o SBT é um roll-up, que vai consolidando empresas menores embaixo e que você cria um grande conglomerado. A Eletromídia é um roll-up, a BR Mídia de influenciadores é um roll-up. Cara, assim, todas as empresas de mídia são roll-ups no mundo inteiro. Isso reflete. Só que esse mercado mudou muito nos últimos anos. Se a gente pegar em 2014 versus 2026 agora, em 2014 60% do orçamento publicitário ia para a TV, próximo de 17% ia para o digital e assim tinham outras quebras ali de TV, cinema, magazine, revista, entre outras coisas. Quando você pega esse número em 2025, que é o último que saiu, hoje 65% do orçamento publicitário já vai para o digital, e próximo de 20% vai para a TV, e assim tem todas as quebras sucessivamente. Outdoor crescendo muito, por isso que também a Eletromídia foi comprada pela Globo, a própria Neo Out of Home foi comprada pelo Grupo UOL, enfim, tem outras coisas ali que acabam sendo esse mesmo roll-up estruturante. O que eu vejo é que grande parte, independente do mix de meios, ele segue aonde a tendência do orçamento publicitário está indo. Claro. Então, como ela segue a tendência do orçamento publicitário indo, não importa o que é o futuro da mídia. Importa qual é o interesse do orçamento publicitário em defender aquilo e ela vai, de alguma forma, empurrar ou se adaptar da melhor maneira possível. Hoje, eu acho que ainda existe muito menos orçamento publicitário para o mundo de influência, do marketing de influência, creators e tudo mais, do que deveria ter na proporção que ele representa da atenção do consumidor.
Então, a isso que eu ia atenção... dizer, o a orçamento atenção- segue a atenção no final Então, do é que dia. assim, a mídia segue o Eyeballs, orçamento, cadê, né? a atenção vai O seguir. orçamento segue a A atenção. realidade da atenção é que a nossa atenção é menor do que a de um peixinho dourado. São estudos na Microsoft. Então, assim, se a Microsoft quantifica a atenção menor do que a de um peixinho dourado, a nossa atenção ela é completamente difusa, inerente. E dado que ela é difusa e inerente, quem está tentando acertar a atenção dificilmente vai conseguir acertar a atenção. Ela é muito mais micro-nichada do que macro-nichada. É mais narrowcast do que broadcast, do que era no passado. Tanto que mudou muito a forma da consumo de conteúdo. E aí você pega uma Cazé TV no meio da Copa, ela não entrou nem no bid da nova, da Copa. Porque ela já tirou toda a infraestrutura do que já existia, porque orçamentos publicitários, super questionado o negócio das bets, tem 3 bets a cada segundo dos 11 investidores da Cazé TV, do ponto de vista de Copa, 3 são bets. Nenhuma mídia vendeu 3 patrocínios para uma mesma empresa concorrente. Isso não existe em nenhum tipo de mídia. Existiu agora pela primeira vez na Cazé TV. Uma compra de um pacote comprado por 3 concorrentes completamente diretos ali dentro e as coisas estão sendo vendidas. Então, a realidade é que o mix de meios, ele tem mudado muito. Eu acho que a AI impacta ainda pouco o mix de meios. Mas você falou, ao mesmo tempo que tem isso na Cazé TV, enquanto eu espero um carro por aplicativo, roda um banner, né? Isso. Sim. E que Então, ninguém assim, lembra qual o banner que rolou. Que não lembra. Às vezes Exato. é jogo. É uma mídia programática, jogo, é uma é. mídia programática que é muito Que difícil. tá lá, Eu acho que conceitualmente é isso, assim, o orçamento sempre vai seguir a atenção, né? Esse é o princípio base da economia da atenção. Onde a gente está olhando, onde a gente está gastando nosso tempo, é onde os anúncios vão aparecer cada vez mais. Como a gente está migrando, né? Como os dados que a Tab trouxe, da migração de grana para cada um dos meses, a gente está saindo, né, de um modelo mais centrado em TV para redes sociais, notoriamente os influenciadores. Naturalmente, o dinheiro vai para lá. Quando você olha o CEO da Unilever global e o CMO global, que é brasileiro, dizendo, 50% do nosso orçamento agora vai para redes sociais e influenciadores. Ele já está tangibilizando isso que a gente está dizendo agora. O que eu acho que é um impacto interessante de AI nisso? A produção de conteúdo. Né? A produção de o AI... Que já é hoje mais do que 50% Exato, do conteúdo de na todo internet conteúdo produzido. feito por AI. Eu acho que tem um impacto muito grande e que a gente já está sentindo é o seguinte, ele quebra a barreira de entrada para se tornar um creator. Né? Eu não preciso ter essa mega estrutura, esse estúdio, os operadores, todo mundo. Hoje, assim, a barreira de entrada para a produção de conteúdo é Na zero. verdade, é um celular, pronto. É um né? celular, inclusive eu posso fazer o roteiro com o ChatGPT e o Claude pode editar meu vídeo. Então, acho que tem uma parte que é assim, zera a barreira de entrada e permite com que você produza conteúdo em série. O que vai acontecer? Cada vez mais lixo nos feeds de redes sociais. Então, assim, qual que é o impacto de AI em mídia? Acho que, de novo, são vários ângulos dessa conversa, né? Acho que esse é um deles. O que a gente chama do AI slop, né? O lixo ali produzido por AI, as marcas vão ter cada vez um desafio maior. Eu acho que ainda vai piorar um tanto. Vai piorar muito. Começar a melhorar. Vai piorar muito. Você vai abrir teu feed daqui a pouco, vai ser só vídeos gerados por AI, todos iguais, né? Uma comoditização na lógica de produção de conteúdo. Isso já é, até. Já se é, né? 50% do conteúdo da internet já é produzido por AI, ele já Exato. é assim. Então, vai piorar e acho que o desafio das marcas frente a isso, como é que eu tenho originalidade? Como é que eu chamo atenção? Craft e criatividade é o nome do jogo. No meio de um ambiente que tudo é igual. Sim. Pois é. Aí vão testando os novos hooks, aí vão copiando. Então, tudo fica muito pasteurizado, né? Sim. Acho que esse é o grande desafio. Como é que E aí, a hora que entrar nos agentes, capaz que aconteça a mesma coisa também. Exato. Aí padroniza tudo. É igual no começo da programática, né? Tudo era... Todo mundo recebia sempre a mesma coisa. Você fala assim, não, né? Sim. Não é isso, Não é né? isso, é sobre segmentação. É Ou sobre mesmo com os segmentação. hooks, né? Você pega assim, quando surge uma Nossa. Empíricos, nossa, esses caras cruzam uma linha, né? Porque eles faziam hooks ali, hoje todo mundo faz, então ninguém nem se surpreende mais com isso. Né? Aí vai ter alguém que vai cruzar uma outra linha daqui a pouco, todo mundo vai se assombrar, até todo mundo começar a fazer. Educação é um grande exemplo disso. Educação, infoprodutos, todo mundo, não, é o infoproduteiro, é o vendedor de curso online. Galera, os 3 maiores empreendedores do Brasil hoje são infoproduteiros, tá? Um é o do Nubank, o outro é o cara da XP e outro é o cara da Stone, que é o Benchimol, o André Street e o Davi Vélez. Eles acabaram de lançar a B55, que é um curso para uma comunidade, né? Comunidade Apoiar barra curso. empreendedores. Então, assim, cara, é difícil agora, né? Todo mundo meio que se adapta à realidade. Qual é o sinal que vocês procuram em uma empresa que está pronta para uma operação de Media for Equity
e o que faz vocês escolherem ou rejeitarem um negócio? Começa aqui, você vai. Eu acho assim, o que a gente aprendeu, Aline, a definição da tese de investimento da For Equity, ela não nasceu pronta. Então a gente começou experimentando para ver onde fazia mais sentido. O que acabou acontecendo foi o perfil do nosso inventário determinou o tipo de empresa que receberia o nosso aporte. O que eu estou querendo dizer com isso? Como no nosso inventário, pensa que a gente opera quase como se fosse um marketplace. Né? Tem uma oferta de mídia e uma demanda pelas startups. Como o perfil de mídia que a gente oferta é uma mídia com uma característica mais offline e topo e meio de funil, ela não serve para qualquer empresa. Se você pegar uma startup muito early stage, normalmente não faz sentido que ela faça uma alocação orçamentária numa mídia com esse perfil. Então, estou começando com uma startup agora. Eu deveria estar alocando tudo em fundo de funil, porque eu estou medindo cada centavo para trazer o retorno, né, em cima daquele investimento. Sim. À medida que eu vou amadurecendo, eu começo a ver o unit economics mais maduro, eu começo eventualmente a ter saturação de algum canal, que eu começo a fazer formatos mais... Eu vou subindo no funil, né? Vou fazendo mais meio, vou fazendo mais topo. Como o nosso inventário tem essa característica de meio e topo, acabou que a gente ataca, né, no plano original da For Equity, startups bastante mais maduras. Então a nossa tese ficou meio que geografia Brasil, porque a nossa mídia é Brasil, B2C, originalmente, porque no B2C a mídia é uma alavanca de crescimento, né, muito mais poderosa do que no B2B, e mais late stage, a partir de série A, série B. Depois tiveram os desdobramentos. Agora no nosso deal com meio mensagem a gente faz early stage, mas assim, a vocação original acabou no mindset de growth, tentativa e erro. A gente foi aprendendo o que fazia mais sentido. A gente fez nossos 2 primeiros investimentos, um foi no 5º andar, então assim, talvez a segunda ou terceira startup com maior valuation do Brasil. Então a gente foi uma super late stage, série, a gente entrou na série D ou E com eles, e a gente fez Asus, que não tinha recebido série A ainda. E a gente foi aprendendo, será que faz sentido uma startup pre-Series A fazer out of home? Ou será que faz mais sentido? Então acho que a gente foi encaixando. Então hoje essa é a tese central da For Equity. Acontece que ela também teve uma adaptação, que eu acho que você pode contar, né? Que a gente sai do modelo unicamente transversal, mídia For Equity clássica, late stage, para outros 2 modelos que aí o Felipe foi pivotando, dizendo, e tem aqui startups pequenininhas que a gente pode ajudar de um outro jeito. Total. Acho que é legal complementar. O modelo de mídia por equity a gente não inventou, né? A gente acabou estudando muito o modelo em outros lugares, principalmente fora do Brasil, e trouxe. O modelo de mídia por equity ele existe desde 2002. Ele começou em Estocolmo com um fundo chamado Aggregate Media, que agregava várias mídias e fazia deals. Ele fez 250 deals lá em Estocolmo, muito num sentido, ele era um player relevante, conectou vários players ali e começou a investir. Quem fez isso muito tempo no Brasil foi a Band. A Band fez isso e o SBT também fez isso lá atrás. Que era uma permuta, Que era uma permuta estruturada por equity, aí trocava por apartamento, aí trocava por coisas meio que... Aí era uma coisa meio desestruturada, nada mais é do que uma permuta estruturada. O modelo mais parecido com o nosso é o modelo de um fundo alemão chamado German Media Pool, que fundou ali próximo de 2012 ou 2014, se eu não me engano, agregou TV, rádio, out of home e, na época, acho que jornal, investiu 400 milhões de euros no valor de mídia em algumas startups, acho que foram 40, se eu não me engano, fez 20 exits, 2 IPOs, alguns unicórnios e fez um fundo legal. A gente tentou não fazer o modelo deles, que é um modelo de club deal. A gente tentou criar um fundo para juntar todos os players de mídia dentro de um fundo e depois alocar. E a gente viu que não dava certo. Aí a gente foi para o modelo dele, replicou o modelo dele, que é esse mais de club deal. Então, cada startup é um deal e a gente traz esses players de mídia para aquele deal. O que a gente descobriu é que o TAM disso é muito pequeno dentro do Brasil, de verdade. Qual é a startup ideal para o player de mídia ideal? Essa análise combinatória ela acaba sendo muito pequena. A gente mapeou 73 startups. Esse era o tamanho do nosso mercado. Então, assim, era muito pequena a análise combinatória e tinha uma coisa dentro de fundo de Venture Capital que um dos principais problemas de fundo de Venture Capital se chama seleção adversa. Por isso que tem um termo dentro de Venture Capital chamado spray and pray. Espalhe e reza e vendo o que dá ali na média para ter. Como a gente não dava para espalhar tanto e rezar, definitivamente a gente não podia ir para o early stage. E também tinha a questão da conexão da mídia um pouco mais com o late. Então, no late stage, não é tanto espalha e reza.
a gente tem que ser mais tático. escolher poucas para fazer. Se a gente só fizesse esse mais late stage, pós-Series A, nesse modelo, tinham 15 empresas no Brasil para a gente fazer o deal. Agora, vocês falaram um negócio muito interessante que me chamou a atenção, uma palavra, né? Pelo Brasil, né? Que a gente está aqui, né? Somos Faria Limers, né? Todos de trabalho, moradia e tal. O que tem no Brasil que 90% das startups. Vocês estão no 90% Brasil. das startups brasileiras pós-Series A estão em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. É. Então, assim, não é Brasil. É realmente extremamente concentrado em poucos lugares e não é uma escolha... Nossa, a gente co-investe com outros fundos de investimento. Então, por exemplo, Os maiores do mundo. A gente não é investidor único de nenhuma startup. Se uma startup grande... Perdão, uma startup já foi investida por um fundo grande, a gente entra. Se não foi investido por um fundo grande, a gente desconsidera 100%. Mas como ele é um TAM muito pequeno, aí o que a gente viu? A gente tem que ir para novos modelos. Porque se a gente não for para novos modelos, nasceu morto. Vai ficar um negócio muito pequeno. Aí a gente fez um segundo modelo, que é um modelo mais de sweat capital, que é trocar suor por participação acionária. Aí a gente começou a trocar o nosso trabalho por participação acionária menorzinha. E essa é uma característica que funciona mais com o early stage. Early stage. Porque o quinto andar no Nubank não vão dar cotas por trabalho, né? Aí a gente foi nessa e metade do fundo é isso, das 27. E depois a gente começou a ver algumas que são mais condizentes com a gente. E a gente colocou capital e sweat capital. E a gente tem 3 modelos. Tem 3 modelos hoje dentro da Forex. Um só de mídia por equity, o outro só de sweat capital e de sweat capital mais dinheiro. E mesmo no Media for Equity, o que começou a acontecer foi que alguns veículos começaram a nos procurar para montar fundos fechados. Então, o primeiro que a gente teve essa conversa foi o Meio Mensagem, que ele nos procurou dizendo assim, olha, acaba que a gente não participa, né? Estamos lá na For Equity, mas a nossa mídia não é chamada, porque a gente não tem muito a ver, a gente queria ter um fundo só nosso em startups em que o Meio Mensagem pudesse fazer a diferença. E aí, lógico, se você tem uma EdTech, quer falar com o CMO, é um lugar bastante relevante para você estar. Perfeito. Nas conversas do Meio Mensagem. Então, a gente experimentou um modelo novo dentro de Media for Equity, mas em vez de ser transversal, no sentido de que eu plugo várias mídias, a gente vai fazer... Esse aqui é só do Meio Mensagem. E aí acabou que está dando muito certo. E aí outros veículos começaram a nos procurar. Então a gente está indo agora mais... A expansão da For Equity hoje, ela está indo mais nessa direção do que a gente está chamando dos fundos verticais, do que colocar mais startups naquele modelo antigo. Perfeito. Então a gente tem o do Meio Mensagem. A gente pode contar os outros? Não está autorizado, eu acho. Tem mais... Não, então espera. Tem outros aí que a gente já está trabalhando. Está rodando testes agora com mais fechar a câmera, 2. vocês me contam. Com mais 2 veículos. Porque eu viajei aqui enquanto vocês estavam falando, porque tem, sei lá, mais de 200 veículos independentes regionais no Brasil. Aí conectando com o que você falou dos influenciadores, dos creators. São super parceiros um nossos. monte de gente produtora de conteúdo que está abandonada sem mídia. Né? Exatamente. Eles eles produzem, eles são produtores independentes e eles não têm como monetizar. Então, mas tem uma dificuldade disso. É que essa situação ela é delicada dos dois lados, porque o capital de investimento, que a gente fala em venture capital, ele parte do princípio que essa empresa não vai distribuir dividendo, ela vai crescer muito e vai ter equity value, ela vai ter valor de que alguém vai comprar aquela empresa e vai sair algum exit. Grande parte dos fundos de investimento, a seguinte matemática, 90% das empresas vão morrer e não vão retornar nem o principal. 9% das empresas vão só retornar o principal sem nenhuma valorização. Eu botei 100 e voltou 100. E 1% das empresas vão ter um delta crescimento enorme para compensar todo o restante. E, na média, em 5 a 7 anos, dá um retorno de 3 vezes o montante total para compensar tudo isso. Então, regional acaba tendo um problema muito grande, porque isso acontece muito. Assim, a gente recebe startups regionais o tempo inteiro, veículos regionais o tempo inteiro, todo mundo fazendo. A seleção adversa que existe nisso é tão grande que a probabilidade dele alocar o investimento e vai ser provavelmente em uma dessas startups que vai morrer é tão alta que ela vai fazer durante uma vez e nunca mais vai fazer, porque ela nunca mais vai ver a conta do dinheiro dela. O que os fundos regionais começaram a fazer, que é contra-intuitivo por esse playbook de Venture Capital, eles começaram a investir em empresas distribuidoras de dividendo. Em empresas distribuidoras de dividendo. Que não são startups. Então, negócios de tijolo. É tipo um supermercado fazer um deal com uma afiliada da Globo no sul do país.
Você fala, cara, mas não é para isso, né? Essa não é a natureza desse negócio. Você está buscando os retornos proporcionais que a Tab descreveu. Eu quero 27 vezes nessa startup para pagar todas as outras. Sim, você não vai conseguir isso. Inclusive, não vai ter nem saída. Então, você vai... É um outro ângulo para olhar essa conversa, né? Mas os regionais têm respondido dessa forma. Sim. A gente está te mostrando todos os ângulos do Media Factory. Eles estão fazendo mídia, né? Eles estão fazendo o que dá ali, né? No fundo é isso. Eles estão tentando sobreviver, né? Às vezes é isso. Estão fazendo o que dá. E aí você tem uma Globo do outro lado, que é o grande play de Media Factory do Brasil, porque, né, quem realmente trouxe, liderou e fez isso... Sim. Foi eles, foram eles. O que é o fundo de Media Factory da Globo? Ele é o CVC de um grupo de mídia. Né? E por que é genial fazer isso? Porque tem uma parte do inventário que eles não conseguem comercializar. Ele pega esse inventário e vai lá e troca, e nisso a Globo tem um portfólio de mais de 70 startups. Ela também amadureceu o modelo. Ela começou com o Media Factory, hoje ela nem se refere a mais Media Factory. A ela mesmo com o Media Factory. Porque um deal clássico deles tem 1/4 de Media Factory e 3/4 em cash. Eles realmente montaram um fundo que, by the way, faz Media Factory. Então, olha como todo mundo está se movimentando e encontrando... caminhos alternativos. Acho que a gente também aprendeu... A gente também. Porque a For Equity, ela é participação acionária em qualquer coisa. Pode ser por serviço. A gente já fez um Media por Equity de uma empresa de PR. A empresa de PR fez PR para startup e basicamente recebeu com equity. Uma prestação de serviço de agência criativa e recebeu por equity. Então, os influenciadores agora, a grande demanda que tem hoje, por influenciadores. Por influenciadores. Então, assim, na verdade, é qualquer tipo de prestação de serviço, seja de mídia, seja de não mídia, por participação acionária. Recentemente, a gente foi procurado por uma grande empresa de telecom. Tem 3, né? Uma delas, a gente está com uma conversa super avançada, quer colocar a mídia dela no nosso inventário. E é um ângulo bem interessante. É um ângulo bem interessante. Mais performance até, e que não estava no nosso radar originalmente. Muito bom. E para terminar, infelizmente, que conselho que sai de segredo do livro? Quero um. Que conselho sai de segredo do livro? Quero um de cada um. Boa. Eu vou dar um que talvez não seja do livro, né? Mais da vida, assim, né? Quando a gente conta os nossos aprendizados, a nossa forma de fazer negócio, a nossa parceria... Acho que muito do que está por trás, se fosse, o que é a grande questão? Eu acho que é lugar comum, mas é porque é verdade, é resiliência. A For Equity demorou 1 ano e meio para dar certo. E não deu. Ela já deu, né? Mas assim, ela demorou, vou refrasear, ela demorou 1 ano e meio para sair do papel. A gente tinha uma hipótese que falhou, depois a gente desenhou outra que falhou, e a nossa conversa era assim, vamos tentar até dezembro. Se chegar lá, a gente para. Aí chegou dezembro. Continua. Não, mas tá quase. Não, agora vamos até março. Não, agora vamos até junho. Então, assim, o jogo não é de quem é mais genial, o jogo não é de quem estudou na melhor faculdade, o jogo não é, né? A gente brinca assim, dizendo, sabe por que a gente ganha, entre aspas? Porque a gente não desiste enquanto não ganhar. O jogo só acaba quando a gente para de jogar. Né? A gente é paciente, resiliente, assim. E tem acontecido uma questão que é muito triste, né? Eu tô com 47 e tenho encontrado vários colegas, amigos, que estão num momento desafiador de carreira. Desafiador. Aí foi demitido, aí tá procurando, e aí tá com quase 50, e aí fala, pô, eu tô velho pro mercado e tal. E aí eu falo isso sempre pro Atab, né? O Atab é 11 ou 12 mais novo que eu? Tô com 36, 11. 36, então eu digo, cara, eu tô olhando meus pares aqui e eles estão chegando numa encruzilhada perigosa, né? Como foi bom a gente ter ralado tanto, feito tanto para ter o nosso negócio e ser responsável pelo nosso futuro e correr atrás, né? Sempre dá tempo de fazer tudo. Mas eu acho que é isso, tem que ter paciência. Nada de valor se constrói, né? Do dia para noite. De novo, é lugar comum, mas é que é muito verdade. E por fim, as pessoas só veem as pingas que a gente toma, né? Os posts bonitos. Cara, porra, é difícil esse troço. Demais. Ninguém vê os tombos. É muito difícil. E a gente se estressa, a gente fica bravo, e a gente quer mais, a gente briga. Mas no final, acho que uma sensação de ser dono do próprio nariz, ser responsável pelo seu próprio futuro é muito... Acho que é uma das coisas que a gente mais valoriza no empreender, essa liberdade. E a responsabilização, né? Acho que isso é bacana. Muito bom. E meu aprendizado talvez seja um pouco mais curto e mais simples, mas ter sócio é a melhor coisa da vida, tá? É importante. Eu vou te falar, assim, ter com quem dividir problema, não ser tão solitário, a solidão é horrível no final. Então, acho que o maior aprendizado que eu tive na minha vida é eu sempre participei de partnerships.
A Ambev é um grande partnership de sócios e sócias trabalhando para fazer aquilo acontecer. A Stone também, a própria FSB, que de alguma forma passei um tempo. E o nosso, no final, é um grande partnership. Porque se fosse eu sozinho, eu acho que, já tinha quebrado por uma série de fatores. Se fosse só o Renato sozinho, também poderia ter quebrado por uma série de fatores. Então, acho que o grande hack da vida corporativa é ter bons sócios. Porque essa boa sociedade, ele está trazendo coisas que eu nunca conseguiria nem enxergar. Eu estou trazendo coisas que talvez ele nunca conseguiria enxergar e executar também. E a gente está trazendo... E não somos nós dois somente. Eu acho que se a gente pegar essa jornada agora, desses últimos 1 ano e meio, são mais de 14 sócios. Acho que é isso. Então, a gente pega as 2 holdings, as 8 empresas, entre investidores, entre sócios executivos, empreendedores que a gente adquiriu para dentro das holdings. São quase 14 pessoas e a gente vê incrivelmente as pessoas prosperando na vida pessoal e realmente desenvolvendo, mudando de apartamento, comprando carro e vendo, e a gente também desenvolvendo. Também, por consequência, isso que dá um puto orgulho incrível, assim, de falar, caramba, gente, a gente tá fazendo coisa que a gente ama, com gente legal pra caramba, num momento de situação super adversa, econômica, política, mudança de infraestrutura, como é o caso de AI, e todos os dias a gente acorda hiper feliz para ir no escritório, hiper, assim. A gente vai todo dia. Só vocês vão, né? Vários dias, isso é uma coisa da gente bem irritada, dizer, cara, como é possível que as pessoas não querem vir aqui, né? É o nosso tesão esse, né? Total. Mas também tem outros dias que o escritório tá cheio e não tem sala de reunião. E a gente fica feliz e fala, puta, que tesão, né? Tá todo mundo... Hoje, somando todas as empresas, são quase 65 pessoas. Então, então, é um negócio maior, assim, grande. Mas, assim, para mim, o hack da vida é quanto antes a gente descobrir que trabalhar com pessoas extremamente diferentes de você e complementares a você e tendo o amor. Eu digo que é amor também, porque se não tem amor no meio dessa relação, já tinha dado problema. Que você respeita, você ama e você quer estar junto com as pessoas e respeitar a opinião diferente dela e deixar ela trabalhar e deixar ela fazer e você também trabalhar e fazer e dividir isso tudo. Cara, é um hack tão grande esse negócio, traz tanto benefício, aumenta tanto o nosso poder de impacto que não importa o que, importa com quem. E o com quem a gente vai a qualquer lugar. Muito bom, muito bem. Obrigada demais. Sei o quanto ter vocês aqui a tarde toda, né? Para até chegar e fazer e tudo... Numa sexta-feira, para quem não sabe, aqui estamos... Roubei a agenda desses dois. Agradeço muito. Sempre quis ter esse papo com vocês há anos, acompanho já e conseguimos agora. Obrigada mesmo. Bom, muito obrigado. E até o próximo IA Trendcast.